E aí, pessoal, dando continuidade ainda ao nosso estudo sobre os resistores, anteriormente aí nós estávamos falando sobre associação de resistores, né? E nós utilizamos bastante a primeira lei de Ohm, né? Em que verifica-se a relação entre a tensão e a intensidade da corrente em um condutor. Só que Ohm também, que foi um físico alemão, né? Ele verificou que a resistência elétrica de um condutor depende do tipo de material e das suas dimensões. O que seria isso aí, basicamente? Né? A segunda lei de Ohm ela vai trabalhar bastante com materiais condutores, especialmente e especificamente sobre os fios. Né? A gente sabe que os fios elétricos eles são bons condutores de energia, de eletricidade. E um fio muito usado hoje em dia seria o fio de cobre para instalações prediais, instalações residenciais, pelo cobre se tratar de um material bem mais barato e de ser um material, na verdade, que tem uma boa condutibilidade elétrica, né? Por exemplo, em instalação elétrica com corrente mais alta, aqueles fios de alta tensão, utilizam-se fios de diâmetros maiores para diminuir a resistência e, portanto, diminuir o efeito Joule. O efeito Joule, eu já falei para vocês, que seria aquele efeito em que eu consigo transformar energia elétrica em energia térmica, né? Então, se esses fios que são usados de diâmetros maiores, chamados também de bitola, né? Serve para diminuir a resistência, consequentemente, evita que o fio se queime. Um exemplo prático disso seria os fios nos postes, na caixa de luz, no chuveiro e nas lâmpadas, que apresentam-se também em diâmetros diferentes. Então, Ohm, ele verificou o seguinte, por essa segunda lei dele aqui, ó. Ele verificou que a resistência depende do material no qual o fio é feito, ele depende do comprimento desse fio e ele depende também da área, né? A área do fio. Essa áreazinha aqui nos exercícios, ela vai ser chamada de área de secção transversal. Ah, mas o que seria essa área de secção transversal? Essa área de seção transversal, também chamada de secção ou até mesmo de seção, é como se eu pegasse um pedaço de fio. Você sabe que a espessura do fio ela é bem fina, né? E eu aumentasse essa espessura do fio, por exemplo, em 1 milhão de vezes, e quisesse realmente estudar o comportamento da corrente a partir do momento em que ela passa por esse fiozinho aí, né? Então, vamos supor aqui, ó, que esse fio foi aumentado em 1 milhão de vezes. Eu tenho o comprimento do fio, que eu chamo ele de L. E além do comprimento, eu tenho o que eu chamo de área de seção transversal, né? E Ohm, ele conseguiu fazer uma relação também chamada de segunda lei de Ohm, em que diz o seguinte, ó, que a resistência, especificamente para se calcular dentro de fios condutores, é dado pelo resistividade multiplicado pelo comprimento dividido pela área. Então, essa letra grega aqui, ó, chamada Rho, pessoal, ela é também caracterizada pelo nome de resistividade. Ou seja, o que seria essa resistividade? A resistividade seria basicamente o comportamento do material desse fio. Cada fio, um fio de cobre, um fio de aço, um fio de prata, né? Lembrando que, só de curiosidade para vocês saberem,
A prata é mais eficaz na condutância de eletricidade do que o cobre, só que ela se torna um metal muito caro, né? Então, usualmente não é legal você trabalhar em instalações de casa, de prédio, instalações em geral com fio de prata. Mas ele é um excelente condutor, beleza? Então, essa resistividade aqui vai depender do material do qual o fio vai ser composto. Esse L aqui, ó, é o comprimento. E esse A aqui é a área de seção transversal. Outra informação interessante é que, pela segunda lei de Ohm, a resistência elétrica ela é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Ao comprimento do fio, e ela é inversamente proporcional à área desse fio. O que eu posso fazer uma analogia na seguinte situação? O que significa? Isso significa, para o mesmo tipo de material, a resistência aumenta quando o comprimento, a resistência aumenta quando se aumenta o comprimento, e a resistência diminui quando se aumenta a espessura da área do fio. Ou seja, se o fio é mais espesso, né, se ele tem uma bitola maior, os elétrons vão conseguir passar por ali de uma maneira mais fácil. Então, se aumenta a área, os elétrons vão passar com muito mais folga, muito mais tranquilo. A resistência diminui. Agora, se aumenta-se o comprimento do fio, a resistência também aumenta. Se diminui o comprimento do fio, a resistência também diminui. Ou vice-versa, beleza? Então, essa segunda lei de Ohm, ela é bem interessante a gente não passar em branco pela situação aí que a gente está percebendo aí pelos nossos trabalhos online, porque ela é uma parte da física que o Enem cobra muito, tá? E ele cobra bastante isso daqui, ó. Certo? Que é a parte de diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Beleza? Espero ter ajudado aí e vamos dar continuidade agora no nosso próximo roteiro, que é potência elétrica.